Agora sim as crianças podem vir. Olá, crianças. Tudo bom? Vocês conhecem a história de Daniel e seus amigos? Conhecem da Bíblia? Daniel e seus amigos? Eu quero ver quem consegue falar o nome dos seus 3 amigos. Sadraque, Mesaque e Abednego, isso mesmo. E vocês se lembram da história deles? Hoje eu vou falar, aqui na frente, daqui a pouco, sobre a grandeza de Deus. Que Deus é maravilhoso, Ele é muito grande, Ele é poderoso. Quando a gente fala que Deus é grande, não é que Ele é fisicamente grandão, é que Ele é poderoso, Ele é muito forte, Ele fez todas as coisas. E a gente vê isso na vida de Daniel. O que isso tem a ver com a gente? A gente vê isso na vida de Daniel. Quando Daniel, ele sabia que ele recebe a ordem do rei, que ele não podia mais orar, e o rei assina um decreto e fala, ninguém pode mais orar a nenhum outro Deus, todos têm que orar a mim. Sabe o que Daniel fez? Logo que ele viu que o rei assinou esse decreto, ele subiu no seu quarto, ele abriu as janelas, que dava para toda a cidade, todo mundo conseguia ver ele, e ele se ajoelhou e orou. E ele orava 3 vezes por dia, e não uma oração pequena, que às vezes a gente faz uma oração bem rápida, né? Ele tirava tempo do seu dia para subir na sua casa, abrir as janelas onde todos podiam vê-lo e orar e suplicar e conversar com Deus. E a nossa Bíblia fala invocar o seu nome. E da mesma forma, quem que eram os nomes mesmos dos amigos? Sadraque, Mesaque e Abednego. Da mesma forma, eles, quando o rei mandou eles ajoelharem diante da estátua e adorar uma estátua, eles falaram, ó rei, nós não podemos. E o rei falou, mas eu vou matar vocês, eu vou jogar vocês no fogo, na fornalha. Olha só a resposta que eles deram para o rei. Olha só, quanto a isso, não precisamos nem responder. Eles falaram, rei, a gente nem precisa te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser nos livrar, se Deus quiser nos tirar do fogo, Ele vai nos tirar. E mesmo que Ele não nos livre, mesmo que Deus não nos livre do fogo e a gente queime e morra, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então, mesmo diante de uma fornalha ardente de fogo, mesmo sabendo que eles iam morrer, eles foram fiéis a Deus. Sabem por quê? Porque eles sabiam que o Deus deles é grande. Eles sabiam que o Deus deles é poderoso, é o mais forte e muito mais forte que qualquer rei. Então eles tinham confiança plena e eram muito corajosos, né? Para se manterem fiéis e obedecer a Deus, mesmo quando algum rei falava que ia jogar eles no fogo. Tá bom? Eu vou falar sobre isso hoje aqui em cima. Vocês tentem prestar atenção que eu vou contar algumas histórias para vocês também, para a gente entender um pouco mais isso. Tá bom? Podem se assentar. Vai lá, Davi. Bom dia, irmãos. Tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui, como sempre. É um prazerzaço estar entre vocês, meus irmãos e irmãs, a minha família em Cristo. É um prazer maior ainda nós abrirmos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus e tentarmos aplicá-la às nossas vidas. Hoje nós vamos olhar ao Salmo de 145, Salmo 145. Nós começamos uma série agora onde nós estamos explorando textos que nos revelam o caráter e a pessoa
de Deus. Então, domingo passado, nós falamos sobre Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 15, quando Deus se revela a Moisés, em um dos momentos em que Deus se revela a Moisés, né, tem outro que nós vamos mencionar hoje no sermão, mas um dos momentos que ele se revela a Moisés, nós vimos como que ele se revela ali, e nós vamos explorar outros textos também das Escrituras, onde Deus se revela ou onde Deus é revelado. E hoje, o nosso texto, no Salmo 145, Deus é revelado. E nós podemos ver algumas características de Deus, de quem Deus é. E esse salmo, em especial, revela duas características de Deus. Nós veremos isso ao longo de Salmo. Mas, em primeiro lugar, a sua grandeza, o seu poder. O salmo está repleto de instâncias, de palavras que falam sobre a grandeza e o poder e a majestade de Deus. E, em segundo lugar, e não contrário ou diferentemente, mas em paralelo com a sua grandeza e o seu poder, a sua misericórdia e a sua fidelidade. Então nós vamos falar principalmente sobre essas duas características de Deus, como ele é revelado neste salmo. Primeiro, a sua grandeza e o seu poder, e em segundo, a sua misericórdia e a sua fidelidade. Mas o Salmo 145 é um hino de louvor. Talvez isso esteja na sua Bíblia, um título em cima do Salmo, um hino de louvor, Louvores de Davi. É um hino de louvor que detalha e fala sobre quem Deus é. Isso é muito interessante, que o salmo que caracteriza Deus é um salmo de louvor e repleto de louvor. Vejam só no primeiro versículo. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Então, logo no começo, no primeiro versículo, o salmista já começa louvando a Deus. Vejam só o versículo 10. O versículo 10 é o meio deste salmo, está bem no centro do salmo. E na segunda parte, né, os teus santos te bendirão, inclusive todo o versículo, todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. E da mesma forma, no final do Salmo, versículo 21, está repleto e cheio do louvor a Deus. A minha boca proclamará o louvor do Senhor, que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todo o sempre. É como se o salmista, ao começar a falar sobre quem Deus é, sobre a sua pessoa, ele não consegue se segurar, ele não consegue não louvar a esse Deus que é tão grandioso, que é tão poderoso, que é tão misericordioso e cheio de fidelidade. Então, esse é um hino de louvor, repleto de louvor, e ao mesmo tempo caracteriza e nos revela quem Deus é. Este é o último salmo de Davi. Se você olhar bem, até o Salmo 150, não existem mais salmos atribuídos a Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, que foi escolhido por Deus para ser líder, provavelmente o maior rei, provavelmente não, o maior rei de todo o povo de Deus, segundo somente a Jesus Cristo, o rei. Ele era um homem que andou intimamente com Deus, que caminhou com Ele, que apesar de suas falhas foi fiel ao seu chamado. Ele era um homem que conhecia Deus. E ele chega aqui ao final de sua vida, no seu último salmo, ele reflete sobre quem Deus é, sobre a sua pessoa, e ele louva e adora a este Deus. Pensem vocês, Davi, no final de sua vida, analisando tudo que ele passou e vendo que Deus estava com ele em todos os momentos, e agora adorando e louvando a este Deus por quem ele é. Esse salmo também é um acróstico. O que é isso, já? É um acróstico. É um poema que cada verso é com uma letra do alfabeto. O alfabeto hebraico tem 22 letras, e aqui nós temos 21 versículos, mas cada versículo começa com a letra subsequente do alfabeto hebraico. Então, isso não aparece na nossa versão, isso não aparece na nossa Bíblia por conta da tradução. Talvez a sua Bíblia tenha até uma nota aí falando e informando que esse salmo é um acróstico. Mas então o versículo 1 vai começar com Aleph, que é o A.
depois B e por assim em diante, até terminar o alfabeto hebraico. Isso era uma forma de eles escreverem alguns poemas, algumas poesias, eles utilizavam isso. E isso traz em si uma mensagem também. É interessante que Davi escolhe escrever um poema acróstico para falar sobre a grandeza de Deus, que ele usa todas as letras do alfabeto hebraico, exceto uma, e não completa isso. E parece que, ao olharmos, nós vamos, mas está incompleto. Como assim? Ele usou todas, exceto um, ficou faltando uma letra. E é como se Davi, dessa maneira, estivesse nos falando que é impossível nós colocarmos Deus numa caixinha e definirmos. É impossível com as nossas palavras humanas, com o nosso simples alfabeto, nós conseguirmos caracterizar de fato quem Deus é. É como se dessa forma Davi estivesse falando: a grandeza de Deus é insondável, é impossível. Ele é tão grande que nós não conseguimos fazer isso, nem conseguimos caracterizá-lo de toda a sua forma e sabermos totalmente o quão grande de fato ele é. Inclusive ele fala isso no versículo 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Então, sem mais, vamos à leitura do nosso salmo, finalmente. Eu queria que vocês, ao eu ler esse salmo, que vocês se colocassem no lugar do salmista e vocês pensassem qual foi a última vez que vocês falaram como esse salmista a Deus. Faça isso, esse exercício, enquanto eu leio, e pense em você falando essas exatas palavras e louvando a Deus com essas palavras, o nosso Salmo 145. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. O Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. A minha boca proclamará o louvor do Senhor. Que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todo o sempre. Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Pai, que o Senhor se revela a nós através da Tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, abra as nossas mentes, nos dê compreensão da Tua palavra, Pai, e quebrante os nossos corações e aplique essa palavra aos nossos corações para que saiamos daqui transformados pela Tua palavra, por quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Eu tinha um professor no seminário que me falou uma coisa uma vez, eu nunca vou esquecer disso, o Ligon Duncan, um dos professores favoritos meus. Ele estava nos dando uma aula de pregação e ele falou assim: atentem à liturgia, porque às vezes tem texto que é difícil, às vezes você vai ter uma semana difícil, você não vai conseguir preparar aquele sermão bombástico, e nessas ocasiões a liturgia vai carregar o seu sermão. Se for uma liturgia boa, se for uma liturgia fundamentada na palavra de Deus, ela carrega e ela levanta o seu sermão. E eu não sei quanto ao meu sermão, mas a liturgia de hoje foi perfeita para o nosso texto. As músicas, os textos, tudo que lemos e cantamos tem tudo a ver com o Salmo 145. Nós falamos sobre o perdão de Deus, falamos sobre o poder de Deus, nós cantamos sobre a sua majestade, nós cantamos sobre a sua misericórdia, e todo o nosso salmo está repleto de todas essas coisas. Então agradeço àqueles que participaram da liturgia, em especial nossa equipe de cânticos. Eu sei que não é fácil estar aqui. Obrigado e pelo louvor que já tivemos. E obrigado por facilitar um pouquinho mais o meu trabalho também ao expor o Salmo 145. Bom, nós vemos aqui alguns atributos de Deus. E esse é um poema, então não está perfeitamente separado, né? Eu não tenho como separar aqui. Ele vai falar tanto nos versículos 1 a 5 da grandeza de Deus, mas não é só ali, ele fala embaixo também, ele vai continuar falando sobre a grandeza de Deus. Ele fala sobre a misericórdia de Deus em vários lugares. Eu fiz uma separação do texto e nós vamos falar sobre alguns atributos que estão presentes aqui, mas tenham em mente que tanto a misericórdia quanto a grandeza de Deus estão sendo expostas e exibidas ao longo de todo o Salmo. Mas, em primeiro lugar, nós vemos alguns atributos. Deus é grandioso. Dos versículos 1 a 7, nós vemos que Deus é grandioso. Depois nós veremos dos versículos 8 a 13 que Deus é bom, que Deus é bom. E aí dos versículos 13b a 21, Deus é fiel. Então Deus é grande, Deus é bom e Deus é fiel. E nós vemos logo no começo a grandeza de Deus. Em primeiro lugar, o versículo 1, Davi já começa exaltando e louvando e adorando ao nome de Deus, porque Ele é grande. No versículo 2, ele fala: todos os dias te bendirei, louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, versículo 3, e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. E aqui eu falo a mesma coisa que eu falei às crianças. Nós não deveríamos ter em mente a grandeza física de Deus, necessariamente, mas o poder de Deus. Deus é poderoso, Ele é, o seu poder, a sua grandeza é insondável. Insondável é que não se pode perscrutar, é inexplicável, é incompreensível. Nós não conseguimos entender, a nossa mente não consegue, não tem capacidade para entender a grandeza do nosso Deus, para entender o quão poderoso Ele realmente é. Vemos também no versículo 5, Davi, salmista, diz: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. É interessante que ele fala isso: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Hoje em dia, meditação talvez tenha uma conotação um pouco diferente,
Mas a nossa Bíblia está repleta dessa palavra, está cheia de homens crentes, fiéis, meditando na palavra de Deus, meditando na grandeza de Deus e meditando na majestade de Deus. É só hoje em dia que essa palavra foi um pouco deturpada, mas nós somos instruídos a meditar na palavra de Deus. Isso significa você se esvaziar de todo outro pensamento e se encher do pensamento sobre Deus, de quem Deus é, de quem a palavra de Deus diz que Deus é. Não dos seus próprios pensamentos, não do que às vezes as suas emoções dizem sobre Deus. Mas nós deveríamos, ao meditarmos sobre a sua palavra, colocarmos os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas emoções em contrapartida com a palavra de Deus e vermos se realmente faz sentido o nosso Deus com o Deus de fato da palavra de Deus e como ele se revela na sua palavra. O Salmo 1, versículos 1 e 2, né? O homem bem-aventurado, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é um consolo na nossa angústia. Salmo 77, versículo 12. Meditarei em tuas obras e pensarei em todos os teus grandes feitos. Finalmente, Filipenses 4:8. Nós somos convidados e, na verdade, comandados a isso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. E é interessante que é exatamente isso que o salmista está fazendo aqui. Ele está meditando no glorioso esplendor, na característica, no caráter de Deus e nas suas obras e nas maravilhas de Deus. Qual foi a última vez que você conseguiu meditar na pessoa de Deus e nos seus feitos? Eu não estou falando de pensar rapidamente. Meditar é diferente. Lembra, você tomar um tempo, você se esvaziar de pensamentos já é muito difícil. Ainda mais quando vivemos numa cidade como São Paulo, numa vida corriqueira como a nossa, cheio de telas em tudo quanto é lugar, cheio de mídia social, cheios de outros pensamentos que ocupam a nossa mente em todo instante. Qual foi a última vez que você conseguiu parar e meditar em Deus, na sua pessoa, na sua majestade e no que Ele tem feito? Deus me deu uma oportunidade dessas há poucos dias, e eu só enxerguei isso ontem, quando estava pensando sobre isso por causa desse texto. A semana retrasada, eu acho, ou passada, já me perdi, eu estava no sítio do meu pai, e a Manuela, uma das nossas filhas, acordou no meio da noite, acho que era 2 da manhã, aos berros e aos prantos, e nada consolava ela. Eu levei ela para o carro, eu tentei disciplinar, a gente tentou conversar com amor. Passaram-se 1 hora, 2 horas, e ela não dormia. Aí eu falei, quer saber, eu vou pegar ela e vou lá fora, pelo menos não acorda todo mundo. E eu peguei e fui lá fora e no gramado eu olhei para cima e eu vi as estrelas, coisa que nós não vemos aqui em São Paulo, coisa que a gente não consegue ver. E lá no sítio você vê muito mais do que vemos em qualquer cidade. E eu fiquei ali com ela no colo, simplesmente olhando para cima, acho que uns 30 minutos. Ela se acalmou, ela dormiu no meu colo e eu fiquei olhando as estrelas e pensando,
Que Deus é esse que cria o universo, que coloca cada estrela onde ela deveria estar e conhece cada uma e chama elas pelo nome? Que Deus é esse? Você já pensou isso? Já teve tempo de parar e meditar sobre isso? E aí nós vamos ainda meditar um pouco mais e ver o que isso significa para mim e para você, que o nosso Deus é grandioso e majestoso e poderoso. Nós vemos também no versículo 6, falarão do poder dos teus feitos tremendos, e eu anunciarei a tua grandeza. E essa palavra realmente é tremendo, é de tremer, é de temer, é isso que significa. Os teus feitos tenebrosos, os teus feitos que são tão grandiosos que nós olhamos e quando paramos para pensar sobre elas, nós tememos o Senhor. São esses os feitos do qual o salmista está falando aqui. Ainda mais no versículo 7, só corrobora com isso. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondade e justiça de Deus estão em primeiro plano junto à sua grandeza aqui. Deus é grande por seus maravilhosos feitos, não somente na criação, mas na história de seu povo. Deus é grande por si só, e Deus é grande por aquilo que Ele faz, e isso para mim e para você significa que Ele nos libertou do nosso pecado, que Ele nos salvou, e nós deveríamos também meditar nisso, não somente na sua criação, não somente nas estrelas, nos planetas e tudo que Deus fez, mas tudo que Deus fez na nossa vida também, em especial na nossa vida. Isso deveria dar um temor de Deus e incitar um temor de Deus no nosso coração. É isso que nós deveríamos meditar constantemente. E esse conhecimento está reservado para aqueles que de fato conhecem o nosso Deus. Daniel 11:32, olha o que diz. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. É exatamente isso que a gente vê na história de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Não é, crianças? A história que vocês acabaram de ouvir sobre Daniel. Daniel foi forte, não porque ele tinha alguma força em si, não porque ele era corajoso. Daniel foi forte porque ele conhecia o seu Deus e ele conhecia a grandeza e o poder de seu Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram fortes e recusaram a adorar a estátua, porque eles conheciam a grandeza e o poder de seu Deus e eles confiavam neste Deus, a ponto de dizer, se Deus quer nos livrar, Ele vai nos livrar, se Ele não quiser nos livrar, tudo bem também, nós confiamos nesse Deus e não tem problema. Eu estava ouvindo um sermão sobre esse texto do Sinclair Ferguson, e ele, acho que com muita clareza e certo de que ele estava falando, e concordo com ele, disse que provavelmente a raiz de todo o pecado é que nós não conhecemos Deus. Nós não conhecemos de fato Deus. Nós temos um conhecimento supérfluo, um conhecimento raso, mas a raiz de todo o nosso pecado é que nós não sabemos da grandeza do nosso Deus, nós não conhecemos de fato a sua majestade e nós não conhecemos de fato a sua bondade e a sua misericórdia. E então, em consequência, nós não confiamos nele de todo o nosso coração. Nós acabamos de falar sobre
uma história de Daniel, de seus amigos, que foram abertamente para o forno, para a cova dos leões. Quantas vezes nós nos desesperamos loucamente na nossa vida por simples problemas, porque nós não reconhecemos a grandeza do nosso Deus. Quantas vezes nós entramos em parafuso porque o nosso trabalho não vai bem, porque nós não sabemos qual faculdade escolher, porque nós estamos enfrentando dificuldades na escola, em casa, com relacionamentos, por problemas verdadeiros, reais, que trazem dor e que devem ser tratados. Mas nós nos desesperamos e esquecemos que o nosso Deus é o Deus grandioso, que Ele é poderoso e que Ele faz o que Ele quer. E nós adoramos este Deus. E nós veremos também a maior e a melhor combinação que existe para mim e para você. Além de Deus ser grandioso, poderoso e majestoso, Deus é bom. Deus é bom. Mas olha só o que fala sobre aqueles que esquecem de seu Deus. Salmo 78, 41, 42, falando sobre os israelitas, quando eles foram libertos do Egito, quando eles foram levados ao deserto, tornaram a pôr Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. O povo de Deus se esqueceu dos poderosos feitos de Deus, não se lembraram do seu poder, nem do dia em que foram resgatados. Eu e você colocamos Deus à prova. Quando nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias e dúvidas, nós nos esquecemos dos poderosos feitos de Deus e nós não confiamos, em última instância, no caráter de Deus. Essa foi a mesma coisa que o povo de Deus fez no deserto e colocaram Deus à prova porque não confiaram no seu caráter. E, meu irmão, se você é cristão, se você foi transformado pela graça de Jesus Cristo e entregou a sua vida a Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida, então você já presenciou um dos maiores milagres que você pode presenciar, que foi a própria transformação do seu coração. E se Deus pode transformar o seu coração, então Ele é poderoso. Se Deus pode transformar o meu coração, então Ele é poderoso. E Ele pode fazer muito, muito mais do que nós imaginamos. Lembre-se sempre dos poderosos feitos de Deus e de quem Ele realmente é. E o nosso Deus é grandioso. A nossa pergunta é se nós, de fato, conhecemos este Deus como deveríamos conhecer. Bom, em segundo lugar, esse Deus poderoso é um Deus bondoso. Deus é bom. Versículos 8 a 13. Olha só como começa o nosso versículo 8. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Versículo 9 também. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Além de Deus ser grandioso, poderoso, Ele é bom. E Ele é bom para com todos. Olhem só o versículo 9. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Esse versículo 8 é uma citação de Êxodo 34, quando Deus se revela a Moisés no Monte Sinai. Se vocês se lembram, Moisés vai receber as tábuas da lei, ele pede para ver Deus. Deus fala, olha, ninguém pode ver o rosto do Senhor e viver, então ele fala que vai passar adiante de Moisés, e quando ele avisar, Moisés vai virar e vai ver as costas de Deus, e naquele momento Deus vai se revelar a Moisés. E olha só como o Senhor se revela a Moisés, é Ele quem está falando,
É Ele quem escolhe essas palavras e escolhe como se revelar a Moisés e a mim e a você. Êxodo 34, versículos 6 a 9. O Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E eu vou ler um pouco mais. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Deus se revela dessa forma ao seu povo, bondoso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de paciência, longânimo. Você já experimentou? Eu tenho certeza absoluta que você já experimentou essa paciência de Deus. Eu já experimentei essa paciência de Deus. Na verdade, todos nós experimentamos essa paciência de Deus. Ele é bom para com todos, não somente os seus filhos, não somente o seu povo, mas Ele é bom para com todos. Versículo 9, o Senhor é bom para todos, as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Paulo fala um pouco sobre isso em Atos capítulo 14, quando ele está em Listra, e ele cura um aleijado, e o povo ali então quer adorá-lo, quer adorar a ele, a Barnabé. Ele fala: não, não, não. E olha só, no versículo 17 que ele fala ali: não deixou de dar testemunho, falando sobre Deus. Ele fala que Deus deixou eles nos seus caminhos, mas nos últimos dias, ou mesmo quando eles estavam nos seus caminhos, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Deus é bom para com todos. Ele dá vida, Ele manda chuva, Ele manda o sol, Ele controla todas as coisas na sua mão. E talvez você vai falar: como você está falando que Deus é bom para com todos? Olha tanto mal que existe no mundo. Isso só faz sentido se você tiver a concepção correta sobre o pecado e sobre o que nós de fato merecíamos. Deus não precisa dar nada a nós. Na verdade, Ele seria completamente justo, reto e correto se Ele aniquilasse todos nós, toda a terra, e nós não poderíamos reclamar por nenhum segundo. Mas, ao invés disso, Ele executa a sua paciência, a sua longanimidade, e Ele é bom para com todos, Ele dá vida, Ele manda o sol e a chuva, é Ele quem prepara e coordena as estações. É Ele quem dá tudo a mim e a você. Eu já contei a vocês, em pouco tempo, 10 anos atrás, eu tive uma lesão séria, pubalgia, e quando eu fui ao médico para ver sobre essa lesão, ele me aconselhou a não andar. Ele falou: olha, você não pode andar mais, você tem que ficar parado por algum tempo. Eu falei: bom, é impossível. Eu estava na faculdade, estava trabalhando, pegava 3 ônibus por dia, saía de casa às 6 horas da manhã e voltava meia-noite. Tudo a pé, né? Vocês conhecem bem a rotina. Impossível. E ao longo desses anos eu fui experimentando dor e dor por causa disso. Até hoje eu sinto dor em tudo que eu faço. Respirar, ficar em pé, sentar, andar. Eu não estou falando isso para vocês ficarem com dó de mim, mas eu estou falando isso porque teve um momento no seminário que eu saí para caminhar um dia, e eu estava com muita dor, eu estava pensando sobre isso e orando, e veio na minha mente ali tão claramente: é Deus quem dá a oportunidade de até você ficar em pé, de até você se sentar, de até você respirar. Você só consegue fazer qualquer coisa porque Deus permite.
Porque Deus lhe entrega, você só tem o trabalho que você tem, não é pela sua própria capacidade, meu irmão. Eu sei que você é capaz, mas é Deus quem lhe dá isso. É Deus quem fornece as suas habilidades. Porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Como Jó descobriu e clamava ao longo de todo o livro de Jó: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Tudo que temos vem de Deus, e nós precisamos reconhecer isso nas nossas vidas. Deus é bom, Ele é bom para com todos, e Ele é especialmente bom para com seus filhos. Ele é bom para com todos, e Ele é especialmente bom para com os seus. Então nós vemos isso no versículo 9, o Senhor é bom para com todos, e ao longo do Salmo, especialmente começando aqui no versículo 8, quando trata mais aprofundadamente da bondade de Deus, nós vemos a palavra, o nome do pacto, pactual de Deus sendo usado. Bondoso e compassivo é o Senhor, na sua Bíblia deve estar de todas as letras maiúsculas. O que está aqui é Yahweh, é aquela que nós vimos domingo passado, em Êxodo capítulo 3, quando Deus se revela. Esse é o nome de Deus, que quando Ele se revela, Ele lembra da sua misericórdia, de que Ele é compassivo, Ele lembra de seu pacto com Abraão e que Ele é fiel às suas promessas. Inclusive, nós veremos no terceiro ponto que Ele é totalmente fiel e o nosso salmo já vai andando nessa direção. Mas esse nome pactual de Deus aparece 9 vezes, do versículo 9 ao versículo 21. 9 vezes, para nos lembrar e nos remeter à fidelidade, à bondade e à misericórdia de Deus. No versículo 10, nós temos uma das maiores verdades e maiores privilégios que eu e você podemos ter. Os teus santos te bendirão. Os teus santos te bendirão. Meu irmão e minha irmã, a bondade de Deus é tanta que nós somos agora considerados santos. Que nós somos e fazemos parte da família de Deus, que Ele nos adotou como seus filhos. E uma vez inimigos de Deus, nós agora estamos assentados à sua mesa, nós agora somos considerados santos e nós podemos e somos livres para adorar a este Deus. Além do mais, percebam que a palavra reino, quanto aparece dos versículos 10 a 14 aí, 10 a 13, são 4 vezes. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Meus irmãos, por causa da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, agora nós somos filhos de Deus e nós pertencemos ao seu reino. Ele é o nosso rei, e Ele é justo e compassivo. Ele é grande e poderoso, e Ele é bom, e Ele nos ama. Ele é aquele que jurou separar um povo para si. Ele é aquele que prometeu a Abraão que teria um povo que nos salvaria dos nossos pecados e nada pode atrapalhar os planos de Deus. Ele libertou o seu povo da escravidão do Egito, Ele salvou eles da garra do exército egípcio, Ele caminhou com eles com a nuvem e a coluna de fogo. As suas vestes e as suas sandálias, 40 anos no deserto, não se desfizeram. Ele sustentou o seu povo no deserto com água e com comida. Meus irmãos, esse salmo está nos ensinando a contar as nossas bênçãos também, a reconhecer que Deus é grandioso e que Deus é bondoso e que nós deveríamos contar as nossas bênçãos e sabermos que tudo que temos vem das mãos de Deus e que nós somos, de fato, abençoados, para não colocarmos Deus à prova, mais uma vez, assim como às vezes nós fazemos, e resmungarmos, como nós temos o costume
de fazer. Lembre-se do amor pactual de Deus, um amor vinculado a juramentos e promessas que não pode ser quebrado. Olha em Hebreus 6, 13 e 14, pois quando Deus fez a promessa a Abrão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu os abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Então a fidelidade de Deus, a sua justiça e a sua fidelidade às suas promessas estão intimamente ligadas ao seu caráter, a quem Ele é. Ele não pode voltar atrás das suas promessas. E Ele promete resgatar um povo para si e nunca abandoná-los. Bom, em terceiro lugar, nós vemos, e o Salmo vai direcionando para isso, Deus é justo e fiel. E isso está intimamente atrelado à sua grandeza e à sua bondade. Deus é justo e fiel. Nós vemos isso mais claramente nos versículos 13 ao versículo 20 e 21. Sua grandeza e bondade andam lado a lado, e essa é uma combinação mais poderosa que pode existir. Deus é grandioso, Ele é majestoso, e Ele é bom, e Ele nos ama. Ele é justo, e Ele é fiel. Ele é correto, e Ele é fiel às suas promessas também. O versículo 7 traz isso à tona. Divulgarão a memória da tua imensa bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Versículo 17 também, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. A sua justiça e a sua bondade andam lado a lado, na verdade são complementares. E Deus é fiel ao seu caráter. Ele é bom, Ele é justo, e isso é muito bom para mim e para você. Vejam só no nosso texto, olha só o que nós temos por conta da bondade de Deus, o que nós, filhos de Deus, temos por conta da sua justiça e da sua fidelidade. Versículo 14, o Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. O Senhor, que é grandioso, que fez todas as coisas, Ele ama o seu povo e Ele sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Versículo 15, o nosso alimento, o nosso sustento vem de Deus. É Ele quem nos sustenta em tudo e em todo o tempo. Versículo 16, Ele satisfaz os nossos desejos. Já parou para pensar nisso? Ele satisfaz os nossos desejos. Ele não teria que fazer isso, mas Ele se importa com isso, e Ele satisfaz os nossos desejos. Versículo 19, Ele ouve o nosso clamor, e Ele nos salva. Um Deus tão grandioso, tão poderoso, te escuta, ouve o seu clamor. Só isso em si já é maravilhoso. Nós somos ouvidos por Deus, e Ele nos atende. Versículo 20, Ele nos protege. 17 a 18, Ele está perto daqueles que o invocam. Ele está perto daqueles que o invocam. A justiça e a fidelidade de Deus significa que Ele estará sempre conosco. Significa que Ele é fiel à sua promessa de nunca nos abandonar. E nós encontramos no versículo 18, em especial, uma característica agora, não necessariamente de Deus somente, mas uma característica daqueles que conhecem de fato a Deus. Olha só o que diz o versículo 18 e o versículo 19. Mentira, só o versículo 18, perdão. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Nós vemos tanto uma característica de Deus aqui, que Ele está perto daqueles que o invocam, mas nós vemos uma característica também daqueles que realmente, verdadeiramente conhecem a Deus. E era exatamente isso que Daniel fazia, não era? Ele conhecia a Deus intimamente, então ele invocava Deus continuamente. 3 vezes ao dia, não orações rápidas, mas
3 vezes ao dia em que ele separava um tempo para conversar, para falar com Deus, para invocar o seu nome. E nós vemos isso, não é aqui o único lugar que nós vemos, mas no começo da história da redenção, lá em Gênesis, o que distingue aquele que conhece a Deus e aquele que é contrário aos planos de Deus são aqueles que invocam a Deus, aqueles que suplicam a Ele. Gênesis 4, 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. E aí, se você continua a ler, tem uma clara distinção entre aqueles que invocam o nome do Senhor e aqueles que amaldiçoam o nome do Senhor. E não existe outra opção. Ou você invoca o nome do Senhor e você clama a Ele e você suplica a Ele com tudo que você tem, ou você amaldiçoa o Senhor. Não existe outra opção. E é isso a característica que distingue o crente, é isso que Daniel fez e é isso que nós deveríamos fazer. Qual que nós estamos fazendo? Como que nós estamos usando o nosso tempo, a nossa boca, as nossas palavras, a nossa mente, os nossos pensamentos? É assim que Daniel conseguiu a coragem e a força para ser ativo, para agir como um crente fiel neste mundo. Não é esse o nosso mesmo chamado? Sermos fiéis. É isso. Deus nos chama para sermos fiéis no mundo, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, em vivermos verdadeiramente como filhos de Deus, sendo obedientes à sua palavra em todas as circunstâncias, confiando no seu caráter, no seu poder, na sua grandeza e na sua bondade e na sua misericórdia, sempre. Então, para concluir, Deus é grande em poder e abundante em misericórdia. É uma das combinações mais poderosas que existe, e isso é bom para mim e para você. Isso permite que nós confiemos totalmente em Deus, porque Ele pode tudo, e Ele nos ama, e Ele é por nós. Ao conhecermos Deus, somos chamados a meditar nas suas maravilhosas obras e a invocá-lo continuamente, a conhecê-lo. Como que nós conhecemos esse Deus? Medite na palavra dele e invoque-o em oração continuamente. Leia a Bíblia e faça oração. Ouviram, crianças? Como que você conhece Deus? Leia a Bíblia e faça oração. Isso não muda de geração em geração, isso continua o mesmo. Dar graças sempre, em qualquer circunstância, porque nós conhecemos o nosso Deus. Esse é um marco daquele também que conhece a Deus. Filipenses 4, 11 a 13. O que diz lá? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo não está dizendo isso porque ele tem força em si mesmo, mas ele está dizendo isso porque ele conhece a Deus e ele sabe que seu Deus é grande. Tudo posso naquele que me fortalece. Então ele dá graças em todas as circunstâncias, assim como nós também somos instruídos a fazer, dar graças em todas as circunstâncias. Existe um livro, O Refúgio Secreto, de Corrie ten Boom. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, ou já tenha lido. Eu acho que talvez algumas pessoas um pouco mais velhas, da minha geração para cima, conhecem, eu não sei se os mais jovens já ouviram falar. Corrie ten Boom, ela era uma holandesa
cristã, e ela vivia no período da Segunda Guerra Mundial, e ela começou a refugiar judeus. A família dela escondia judeus em sua casa contra os nazistas. E em um momento, o vizinho da Corrie ten Boom denunciou eles às autoridades ali, e Corrie, Betsy e seu pai, toda a sua família, se eu não me engano, eram os 3 somente, foram levados ao campo de concentração. E logo no campo de concentração, Corrie e Betsy foram separados de seu pai, nunca mais o viram. Corrie e Betsy conseguiram ficar juntas. Elas foram realocadas algumas vezes de campos de concentração diferentes. E elas sempre tentavam ser fiéis. E você lê esse livro e a Corrie vai contando sobre o que aconteceu e como a sua irmã era tão fiel à palavra e sempre buscava ali ser animada e dar graças até no meio daquelas circunstâncias. Bom, Corrie e Betsy chegam a um novo campo de concentração e elas são alocadas num novo quarto, um quarto que a Corrie... Você consegue assistir entrevistas dela depois no YouTube? Num quarto que deveria caber 200 pessoas, colocaram 700 pessoas. E quando a Corrie entra ali naquele quarto, ela olha as camas de palha, cheio de pulga, cheio de piolhos. E ela conta no seu livro que naquele momento ela olha para aquilo e ela se desespera. E ela não aguenta mais, ela não consegue, e ela é quebrantada, e ela chora. Ela fala, Betsy, não dá, eu não aguento mais. O que eu vou fazer? Olha essas condições. E se passam alguns dias, a Betsy tenta ali ajudá-la e animá-la. Se passam alguns dias, e aí em outro dia a Betsy chega a ela e fala, Corrie, eu descobri o segredo. Eu sei como que a gente vai aturar isso. Olha só o que diz em 1 Tessalonicenses 5, 15 a 18. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo, deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E a Betsy e a Corrie, então, se ajoelham e começam a orar. E elas começam a agradecer, e Corrie vai falando, e a Betsy agradecia pelo quarto em que nós estávamos, e agradecia pelos soldados que nos maltratavam, e agradecia até pelas pulgas e os piolhos, e nesse momento eu falei, não, Betsy, as pulgas e os piolhos não, aí eu não consigo. E a Betsy falou, não, até as pulgas e os piolhos nós temos que agradecer. E então elas oram continuamente, todos os dias, agradecendo por tudo e por todos, e pela situação em que Deus colocou elas no campo de concentração. Pouco tempo depois, elas começam um estudo bíblico, ali dentro daquele quarto, no campo de concentração. A Betsy carregava com ela uma pequena Bíblia. 2 vezes por dia, ou a Betsy ou a Corrie ensinavam e davam um estudo bíblico ali, naquele quarto, no campo de concentração. E a Bíblia era proibida, e os estudos eram proibidos, e louvor era proibido. E elas nunca sabem por que os guardas nunca entram para interromper esse louvor e esse estudo que elas têm lá. E a Betsy conta no seu livro que só depois que ela saiu do campo de concentração, que um guarda chegou para ela e falou, olha, nós nunca entrávamos lá por causa das pulgas e dos piolhos. Ninguém tinha coragem de entrar lá, os soldados não entravam. Nós não queríamos entrar por causa das pulgas e dos piolhos. E a Corrie fala que é nesse momento que ela entende, de fato, que nós deveríamos dar graças em todas as circunstâncias, porque o nosso Deus é grande e o nosso Deus é bom. E mesmo nas circunstâncias mais difíceis, nós não entendemos o que Ele pode estar fazendo. Mas mesmo nessas circunstâncias, Ele é bom, Ele é grande e Ele é poderoso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, esteja conosco. Nos ajude, Pai, a sermos honestos com as nossas próprias falhas.
Nos ajude, Pai, a abrirmos o nosso coração diante de Ti e admitirmos que temos pensado pouco de Ti, porque não Te conhecemos da forma que deveríamos conhecer. Nos ajude, Pai, a admitirmos que nós temos nos desesperado frente às dificuldades, frente às circunstâncias, porque nós não conhecemos de fato a Tua grandeza, o Teu poder e a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu amor para conosco. Pai, nos ajude a meditarmos sobre a Tua palavra continuamente, de dia e de noite. Nos ajude, Pai, a termos a nossa alma refrigerada pela Tua palavra. Pai, nos ajude a invocarmos o Teu nome e suplicarmos continuamente, reconhecendo que Tu és a fonte de toda bênção, que tudo o que temos vem de Ti. Nos ajude, Pai, a louvarmos o Senhor e darmos graças a Ti em todos os instantes, em todas as circunstâncias, porque o Senhor é soberano, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e o Senhor nos ama e sabe infinitamente mais do que nós. Nos ajude, Pai, a confiarmos de fato em Ti, de todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa alma, toda a nossa força, toda a nossa pessoa e tudo que tivermos. Esteja conosco, Pai, nós somos fracos e precisamos de Ti. Seja a nossa força e nos santifique cada dia mais e mais. Em nome de Jesus. Amém.